E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Olha só que boa notícia, né? Começar a segunda-feira com aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Monjaro, a tirzepatida, tá? O Monjaro, gente, foi lançado nos Estados Unidos em julho do ano passado. Eu estava lá no Congresso Americano Dia Diabetes nessa ocasião e foi uma grande revolução, né? A gente achou que esse medicamento já estivesse, né, já fosse disponibilizado no Brasil a partir de janeiro. Não aconteceu por conta do sucesso que essa medicação teve lá nos Estados Unidos, né? E finalmente agora a Agência Nacional aprova, né? Para que seja continuado o processo de lançamento. Agora vai passar por um processo de precificação, né? Colocar preço, distribuição, até que de fato ele possa estar disponível lá na farmácia para a gente comprar. Então não está na farmácia, tá? Embora alguns artistas aí, repórteres, né? Olha, emagreci e tal, foram pessoas que importaram essa medicação, que é um processo ainda bastante complicado. Mas o que é o Monjaro? Como é que essa medicação funciona? Então, gente, o Monjaro, ele é um agonista duplo de GLP-1 e GIP. Nossa, Sidney, que palavrão, o que é isso, né? O GLP-1 e o GIP, né, são peptídeos, são hormônios produzidos pelo sistema digestivo. Então, o nosso estômago produz o GIP, que é o peptídeo gastrointestinal, e o intestino delgado, o GLP-1. Esses dois hormônios, eles participam das etapas de digestão do nosso corpo, sinalizando para o nosso cérebro como é que está o status da nossa alimentação. Então, Sidney, eu comi, essa comida chegou no meu estômago, né? Ele começa a produzir o peptídeo gastrointestinal, já sinaliza para o teu cérebro, o cara comeu, está entrando comida aí, diminui o glucagon dele, que é um hormônio que faz a glicose subir, melhora a secreção da insulina, vai mandando os sinais aí para a vesícula biliar de que vai chegar comida aí. Depois ele continua descendo até chegar no nosso intestino. Quando ele passa no final do ilho, intestino delgado, ele produz esse segundo hormônio, que é o GLP-1. Esse já é um hormônio de stop, de parada de comida. Então ele sinaliza para o teu cérebro, olha, ele comeu e a comida está lá no final do intestino. Manda ele parar de comer, queimar mais caloria, retardar o esvaziamento gástrico e melhora os hormônios aí do diabetes, tá? São efeitos desses hormônios que a gente chama de incretinas, tá? Sidney, qual que é a diferença dele com o Ozempic? O Ozempic é só um representante, é só o GLP-1. O Monjaro são os dois, que é a tirzepatida, tanto análogo de GLP como análogo de GIP. Então, ele melhora esse processo de sinalização do sistema digestivo com o seu cérebro. Então, com isso, ele diminui não somente o diabetes, naqueles que têm diabetes, como também eles promovem sensação de saciedade e melhoram a queima de caloria. Da mesma forma que o Ozempic, gente, é um medicamento que será lançado inicialmente como remédio para diabetes. E, em segundo lugar, na segunda fase, quando novos estudos para obesidade tiverem sido apresentados, ele provavelmente será também elencado a tratamento anti-obesidade, tá? Isso é de praxe nessa classe de análogo de GIP, GLP-1, agora, né, que tem o de GIP, antigamente era só de GLP-1, sempre se lança primeiro para diabetes, onde são feitos os primeiros estudos e depois se converte isso para remédio de obesidade. Então, ao contrário do que muita gente fala, não é um remédio diabético que é usado falsamente para obesidade, que inicialmente os estudos iniciais são para pacientes diabéticos e no segundo tempo o laboratório divulga então os estudos que eram para obesidade. Mas são ferramentas novas, modernas, que vão revolucionar. A gente chama isso de cirurgia bariátrica química, né? Porque na cirurgia bariátrica você mexe nesses dois hormônios, GIP e GLP-1. Então nós tínhamos um efeito parcial, né? Até então, de conseguir mexer só com GLP-1 e a partir do surgimento do Monjaro, quimicamente a gente consegue mexer nos mesmos dois hormônios que são alterados quando você faz cirurgia bariátrica. Que bacana, né? Então essas ferramentas todas são um avanço da medicina. A gente consegue fazer muito mais para os nossos pacientes, colocar à disposição dos nossos pacientes boas ferramentas que possam mudar a vida daqueles que se dispõem, se propõem tratar. Então, a boa notícia, tá? Tá aí o mecanismo dele, que muita gente pergunta para mim por que funciona, como é que funciona, mas ainda não está disponível. Assim que tiver, a gente volta aqui falando mais coisas para vocês, tá bom? Um beijo para vocês todos, fiquem com Deus, cuidem-se bem.